Então, precisa comprar uma escola, caderno pequeno, brochura, caneta azul e bloco de orçamento, Zé. Ah, então tá, Yara. Sabe o que eu acho que tá faltando? Tinta pra impressora. Xiii. O pior é que eu acho que essa que tá em uso é a última. Eu vou ver se tem mais lá atrás. Tá legal. Oi, Zé. Tudo bem com você? Oi, tudo bem e você? Eu tô aqui com a Yara fazendo uma lista de compras pra papelaria. E o negócio? Pelo jeito está indo bem, né? Mais ou menos. Mas tá melhor do que quando eu era porteiro, né? Depois eu fiquei desempregado, aí arrumei aquele bico na marcenaria. Mas o que me tirou do sufoco mesmo foi eu ter voltado a estudar. Foi isso que mudou a minha vida, porque eu tomei coragem pra abrir esse negócio, sabe? Ué, então qual é o problema? O problema é que eu vendo muita miudez, então eu tenho que vender bastante pra ter lucro. Eu compro no atacado pra valer a pena, mas sempre vendo em pequenas quantidades, sabe? Tudo fracionado, fracionadinho. Olha só, Zé. Você já percebeu que toda vez que a gente se encontra, acaba sempre falando de matemática? Matemática? Mas o que foi que eu falei que lembra a matemática? Zé, o pior é que só tem um cartucho preto mesmo lá, viu? E aqui, ó, aqui tem 3/4 desse aqui só. Só tem esse? Só isso. Tá, então vamos comprar, né? É, não tem jeito, vai ter que comprar. 3/4 de tinta no cartucho representa uma fração. No dia a dia, a gente nem percebe, mas quase sempre usamos números que não são inteiros. As primeiras ideias sobre frações, elas surgiram provavelmente quando o homem se deu conta de que os números que ele conhecia, que eram os números para contar, 1, 2, 3, 4, 5, não eram suficientes para representar tudo o que ele precisava. Por exemplo, as medidas. As medidas eram feitas comparando coisas, tipo um pedaço de madeira, uma vara, um recipiente, tipo uma cuia, né? Com alguma coisa conhecida. Por exemplo, o palmo, o passo, o pé. Em algum momento se deu conta de que nem tudo media exatamente 1, 2, 3 ou 4 palmos. Então foi necessário subdividir a unidade, né? Alguém teve a ideia de subdividir a unidade para representar aquela parte, que é aquele pedacinho que faltava. E depois foi necessário subdividir a subdivisão da unidade e assim por diante. Em outras palavras, fração é o que a gente poderia chamar de um número quebrado. Isso vem do latim, né? Fractio, que significa quebrável, frágil. Agora, existem outras palavras que estão relacionadas com a fração e a gente usa no dia a dia, né? Tipo meio, metade, terço, quarta parte. Fração é uma parte de um todo? Meia hora é metade de uma hora. Eu passo quase metade do meu dia aqui tocando. Eu passo 12 horas por dia do meu dia dentro do carro, isso significa metade do meu dia. Eu ando de bicicleta há 40 anos. 2/3 da minha vida eu ando de bicicleta. Eu passo metade do meu dia fora de casa. Zé, tá com fome? Fiz um cafezinho pra gente. Nossa, eu tava sentindo o cheirinho de café, que gostoso. Obrigado, querida. Ai, peraí, que eu vou cortar o bolo que ele tá inteiro ainda. Tá bom, então vai. Também não dá pra comer inteiro, né? Claro, corta logo. Nossa, acho que ficou bem macio, Zé. Tá com uma cara boa. Tá bom, né? Ah, Yara, cortar em 4 não dá, como ficou grande, ó. Você acha? Ó, me dá aqui a faca. Vamos cortar em 8, quer ver, ó? Que prendado, meu marido. Tá lá. Tá? E... Olá, boa tarde. Boa tarde, eu quero 2 lápis e uma borracha, por favor. 2 lápis e uma borracha. Tio. Oi. Me dá um pedaço de bolo. Então, vamos lá. Bolo de fubá pra você. R$3,80. Quer que coloque numa sacolinha? Não. Aceita um bolinho também, querida? Não, bolo de fubá. Seu troquinho. Obrigada. Tchau. Até mais. Ai, tão bonitinho, Zé. Zé, tem uma coisa interessante na forma como vocês cortaram o bolo. Primeiro, a Yara trouxe o bolo inteiro. Depois, cortou em 4 partes iguais, de um jeito que cada fatia equivalia a 1/4 do bolo. Daí, você pegou a faca e cortou em 8 partes. Cada fatia ficou equivalendo a 1/8 do bolo, certo? Mas as fatias foram ficando cada vez menores, né?
Pois é, a fatia equivalente a 1/8 do bolo é menor do que a fatia de 1/4. É, eu tô vendo que a fatia de 1/4 é maior, né? Se a gente não tivesse cortado o bolo, eu poderia pensar que 1/8 é maior do que 1/4. Só porque 8 é maior que 4, né? É, Zé, muita gente comete esse engano. Esse 8 quer dizer que foi dividido em 8 partes. Aí dá uma parte menor. O número que é escrito na parte de baixo da fração é chamado de denominador, porque diz em quantas partes o todo foi dividido. Amor, será que amanhã dá pra você fazer um bolo maior? Se você fosse escolher um pedaço de torta agora e tivesse com muita fome, qual escolheria? De olhar assim, parece que tá o mesmo tamanho. É igual. Eu acho que os tamanhos estão todos iguais. Tanto faz. E agora? Essa também é de espinafre, é a mesma coisa. E agora? Bom, se a minha fome aumentou, esta aqui porque é maior. A maior, aquela ali, ó. Essa é pequena e essa é a grande, um pouquinho maior do que esta. E você escolheria pegar 2 pedaços dessa torta ou um pedaço daquela? Eu comeria um pedaço dividido em 4. Por quê? Porque é o mesmo tamanho, né? Então... Comer 2 pedaços dessa daqui, e na mesa comer um pedaço dessa daqui. É isso aí. Eu vou guardar essas 2 últimas fatias do bolo cortado em 8, que é o mesmo que uma fatia do bolo cortado em 4, né? É isso aí, Zé. São frações equivalentes. Quer outro exemplo? Lembra que agora há pouco a Yara estava checando quanto de tinta para a impressora vocês ainda tinham? Para determinar a quantidade de tinta que restava no cartucho, a Yara dividiu mentalmente o cartucho em 4 partes iguais. Assim, ela percebeu que a tinta ainda preenchia 3 partes dessas 4. Zé, pior é que só tem um cartucho preto lá. E aqui na impressora, deixa eu ver... Olha, aqui esse cartucho só tem 3/4. Não vai ter jeito, vai ter que comprar mesmo. Mas ela podia ter dividido diferente, né? Em 8 partes, por exemplo. Falou tudo, Zé. E então ela diria de outro jeito. Zé, pior é que só tem mais um cartucho preto lá. E esse aqui da impressora, olha, ele tem só uns 6/8 aqui. 3/4 de tinta do cartucho é a mesma coisa que 6/8. É sim, Zé. É outro exemplo de fração equivalente. E quando a gente divide tudo por 10, 100, 1000 e assim por diante? Parece que fica mais fácil a gente ver a parte que nós temos da coisa toda, né? Mas por que será? Zé, hora de fechar. Hoje o dia foi longo, hein? Então... Um monte de contas, um monte de controle de estoque. Vamos pedir uma pizza? Pizza, boa ideia. Só se você me deixar comer 4/8, meu amor. Nossa, Zé, 4/8? É metade. Deixa de ser guloso. Mas aquela pizza com a massa fina, aquele tomate, eu mereço, né, amor?